Boa noite a todos. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nessa noite. Falar sobre Jesus é sempre um motivo de alegria, porque eu sou fã de Jesus. Ele é o nosso mestre querido, o nosso modelo e guia, o nosso irmão mais velho. Mas essa tarefa é também bastante difícil, porque é impossível definir em apenas alguns minutos o que foi a passagem desse ser fantástico sobre o nosso planeta. E por causa da nossa imperfeição, nós não compreendemos ainda muitos dos ensinamentos que ele nos passou. E daqueles que nós conseguimos compreender, ainda falta muito para conseguirmos colocar em prática. Na verdade, entender a gente até entende, né? Porque ele sempre foi muito didático em tudo que ele falou e fez. O problema é que nós somos ainda muito pequenos para compreender as consequências de cada fato, de cada acontecimento na vida do Mestre e aplicar tudo isso na nossa caminhada evolutiva. O que nós estamos querendo dizer é que hoje nós sabemos que temos que perdoar os nossos inimigos, mas muitas vezes nós detestamos eles, não é verdade? Hoje nós sabemos que temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes, mas ainda carregamos muita mágoa dentro de nós. Enfim, hoje, estudando a doutrina espírita, nós sabemos por que são bem-aventurados os aflitos. Mas muitas vezes nós ficamos nervosos diante de uma dificuldade e não conseguimos manter a serenidade diante das adversidades da vida. Mas é claro que o mestre não pode ser culpado pelo aluno que não consegue ou não quer aprender a matéria. A culpa é nossa e da nossa ignorância, ou da nossa teimosia, quem sabe, porque ele foi perfeito no seu magistério divino. Do início ao fim da sua jornada aqui, ele trabalhou incessantemente para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, a começar pelo seu nascimento. A gente vive até hoje numa sociedade que valoriza a fama, o dinheiro, as posses, os cargos importantes. A gente caminha pela rua e sente medo ao passar por um sujeito maltrapilho, mas se sente seguro ao lado de um senhor de terno e gravata. Aliás, quando a gente se veste assim, as pessoas já nos olham diferente na rua, né? Às vezes eu tenho que me vestir assim para o meu trabalho e eu noto que o olhar dos outros muda. O respeito das pessoas é mais evidente quando tu estás bem vestido. Nos clipes de rap e hip hop, como é que os cantores fazem questão de se mostrar? As mãos cheias de anéis de ouro, mansões, mulheres bonitas, carrões importados. Aliás, o carro é o maior símbolo de status da nossa sociedade. Se tu dirige um carrão até o trabalho, muitas pessoas vão fazer questão de participar do teu círculo de amizades. Agora, se tu pega o trem, aí as pessoas já não dão muito valor para ti. Por favor, não me entendam mal os irmãos que viajam de trem. Eu, particularmente, vou para o trabalho de trem há mais de 20 anos e acho muito melhor do que enfrentar a BR de carro. Mas, voltando ao assunto, então a humanidade ainda hoje valoriza tudo isso que nós falamos, aquilo que a gente chama de status social. E qual foi o primeiro grande ensinamento que o Mestre nos trouxe sobre esse assunto já no seu nascimento? Ele nasceu em uma manjedoura. Dá para imaginar isso? Um bebezinho frágil, com aquela pele delicada, dentro de um estábulo sujo no meio dos animais, deitado em cima de uma tábua que é usada para colocar comida para os bichos. Bem pobrezinho, bem humilde. Viveu a vida inteira sem possuir nada, absolutamente nada além da roupa do corpo. Nos últimos momentos da sua vida, quando ele entrou em Jerusalém pela última vez, já sabendo que seria morto pelos judeus, muitos dos seus seguidores acreditavam que ele era o rei que Israel esperava para liderar o povo judaico contra o domínio romano. Por isso que eles receberam o Mestre cobrindo o chão com ramos de palmeira. Era assim que eles recebiam os reis naquela época. E daí que vem a tradição do Domingo de Ramos. E como é que ele fez questão de entrar na cidade naquele domingo? Montado no lombo de um jumentinho. Não era um carrão importado. Não era uma biga romana, o que seria o equivalente de um carrão importado, né, naquela época. Então não era uma biga romana. Era um pobre de um jumentinho. É uma contradição, né? O povo recebe ele como um rei, mas ele faz questão de negar essa realeza. Meu reino não é desse mundo, ele disse. Num dos momentos mais tocantes da sua vida,
ele pegou um balde com água e, sem aviso prévio, pediu aos seus apóstolos que se sentassem e lavou os pés de todos eles, um a um. Naquela época, esse ato de lavar os pés de outra pessoa era uma tarefa de escravos e serviçais. E quando Pedro protestou contra aquilo, dizendo que não deixaria o mestre lavar os seus pés, Jesus se explicou. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Dá para imaginar isso, pessoal? O homem mais poderoso do planeta, capaz de curar um cego de nascença com a simples imposição das suas mãos. Capaz de alimentar 5.000 pessoas com apenas um punhado de pães e peixes. É um super-homem, não é verdade? Podia ter chegado na Terra e arrasado com todos os seus inimigos. Podia ter se tornado imperador do mundo, mas se sentou no chão da sala de uma casa que não era dele, porque ele nunca possuiu sequer uma barraca de camping, e lavou os pés sujos de todos aqueles que não tinham nem a metade do seu poder ou da sua sabedoria. E com toda essa humildade desconcertante, a humanidade inteira ainda se lembra dos ensinamentos do Cristo. Mas eu garanto para vocês que não existe nenhum cantor de rap ou hip hop que seja lembrado por mais do que 5 anos. Então esse foi o primeiro grande ensinamento que o Mestre nos trouxe com o seu nascimento, a humildade. Mas por que ele fez questão de frisar isso? Qual é o vício que é o contrário da humildade, pessoal? É o orgulho, não é verdade? Então, Jesus fez questão de frisar que nós deveríamos ser humildes como ele foi, porque o orgulho, junto com o egoísmo, são as principais chagas do nosso planeta. A origem de todos os outros vícios e desgraças que nós vemos acontecer diariamente. O orgulhoso tem a ilusão de que ele é especial, ele tem algo mais, uma mensagem para passar para o mundo. E por isso, ele acha que merece um tratamento especial. Ele não precisa aprender nada, os outros é que têm que aprender com ele. E assim, ele se fecha para a possibilidade de aprender coisas novas, porque somente a humildade nos permite raciocinar como um aprendiz. E qual é uma das principais missões que a gente desempenha quando reencarna aqui na Terra, pessoal? Não é aprender e evoluir com esse aprendizado? Então o orgulho nos impede de realizar uma das principais missões que a gente tem aqui na Terra. E é um dos males mais perigosos que a gente deve extinguir dentro da gente. E no fim das contas o orgulho também nos torna ridículos. Uma vez o Mestre falou para os seus discípulos, quando tu for convidado para uma festa de casamento, não vai te sentar no melhor lugar, pois pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado, e aí essa pessoa vai dizer para ti, meu amigo, dá o teu lugar para esse daqui. Aí tu vai ter que te sentar no último lugar e vai ficar envergonhado. Pelo contrário, quando tu for convidado, vai te sentar no último lugar, porque daí aquele que te convidou vai poder dizer para ti, meu amigo, venha te sentar aqui, num lugar melhor, e isso vai ser uma grande honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Mas é claro, pessoal, nós falamos aqui em possuir mansões, carrões importados, anéis de ouro, mas não é crime, desejar uma vida melhor. Não é errado trabalhar para conquistar um carro melhor, uma casa melhor, uma vida decente. O erro, como tudo na vida, é o exagero. O erro é só dar valor para aquilo que não vai fazer diferença nenhuma quando a gente desencarnar. Para aquilo que está condenado a apodrecer, a rachar, a mofar. Para essa matéria aqui, que Deus nos deu para servir de ferramenta, de instrumento, e não para servir como o único objetivo das nossas vidas. Então, nós podemos decorar as nossas casas, podemos desejar um carro melhor, uma remuneração maior, mas nós não podemos nos esquecer nunca de que isso não vai nos tornar melhores do que o mais humilde dos nossos irmãos. E de que o homem mais poderoso desse planeta nasceu pobre, viveu pobre
Morreu no meio de 2 ladrões e hoje ele mora nos nossos corações. E ele mora nos nossos corações porque foi ele quem nos trouxe o mais importante de todos os mandamentos, a chave que abre todas as portas que levam à felicidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor foi a base de todos os atos de Jesus. Ele nunca deixou de atender o apelo de nenhum dos seus irmãos mais necessitados, fosse quem fosse. Pobre, estropiado, ladrão, prostituta, coletor de impostos. Ele sempre arranjava um tempo para atender ao apelo do povo pela sua palavra, pela cura de algum mal, para saciar a fome. Ninguém que fosse até ele com fé e humildade era indigno do seu amor, da sua atenção. Mas ele foi além ainda e disse que não basta que nós amemos apenas as pessoas queridas que nos cercam, porque isso não vai nos tornar diferentes das pessoas más. Qualquer bandido é capaz de amar a própria mãe, não é verdade? Mas para nós atingirmos a perfeição moral, é necessário saber amar também os nossos inimigos. Vejam só que loucura, pessoal. Naquele torrão de deserto que é a Palestina, no meio de um povo primitivo que ainda não sabia diferenciar entre o certo e o errado, dominado pela gigante nação romana, que pregava a aniquilação total dos seus inimigos, a escravização dos vencidos, um pobre carpinteiro humilde chegou ao povo e disse: amai os vossos inimigos. Como assim? O povo deve ter pensado, né? Esse cara tá louco, não tá? Mas qual a implicação desse ensinamento? Que a gente deve ter sangue de barata? Que nós devemos abraçar e beijar aquele irmão detestável que vive nos perseguindo, mentindo a nosso respeito, sempre buscando tirar vantagem em cima da gente? Na verdade, o próprio Mestre nos demonstrou que o amor é muito mais do que abraçar e beijar. O amor é perdão, é misericórdia, é não desejar o mal, é o auxílio nas horas difíceis. O amor não é maledicente, não se satisfaz com o sofrimento alheio, jamais retribui o mal com o mal ou deseja vingança. O amor é a fonte de todas as outras virtudes, porque quem tem amor dentro de si carrega uma sementinha capaz de construir qualquer coisa. É bem como diz aquele ditado, né? Só o amor constrói. Tá, mas e se o nosso inimigo resolve partir para a ignorância e nos dá um soco? Jesus também respondeu essa dúvida, né? E nos disse que diante da violência devemos oferecer a outra face. Nunca revidar com violência. Se alguém quiser roubar a tua roupa, entrega também o teu sapato. Esse conselho parece covardia, né? Mas só quem estuda a vida de Jesus sabe que ele nunca se calava diante de uma injustiça. Ele nunca deixou de contestar as ideias mesquinhas daqueles que só queriam dominar o povo mais pobre. Estudando a história da vida de Jesus, a gente pode ver claramente que diante de um ato covarde, ele jamais se calava ou tinha medo de reagir. Mas ele nunca fazia isso com violência, porque a brutalidade não resolve nada e nem acaba com o mal. Pelo contrário, se nós devolvemos aquele soco, nós estamos só piorando o ódio que aquele irmão sente por nós. Então Jesus não condenou a autodefesa, ele condenou a vingança, o revide, a violência. Então, se nós conseguirmos desviar daquele soco, ótimo. E se nós soubermos conter a nossa raiva sem revidar aquele soco ou aquela tentativa de nos socar, melhor ainda. Porque assim, cedo ou tarde, nós vamos abrir os olhos daquele irmão para a verdade divina do amor. O Cristo nos orientou que nós deveríamos imitar a perfeição do nosso Pai Celestial. Vocês já imaginaram se esse Pai Celestial resolvesse, da noite para o dia, odiar os seus inimigos e revidar as maldades que muitos de nós cometemos contra Ele? Quantos ateus não iam deixar de existir, né? Aqui cabe frisar que a perfeição a que se referia Jesus era uma perfeição relativa, pois nós nunca seríamos capazes de atingir o mesmo nível de perfeição moral do nosso Criador. Mas todos nós chegaremos com certeza no mesmo nível de elevação do Cristo. E aí nós seremos capazes de amar os nossos inimigos. Porque Ele nos demonstrou isso na prática. Lembram naquele momento na cruz? Humilhado, cuspido, zombado por judeus e romanos. Ainda assim Ele olhou para o alto e rogou a Deus: Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem.
É esse o tipo de amor que ele nos pede que tenhamos pelos nossos inimigos. E além de ser humilde e amoroso, o mestre foi a pessoa mais sábia que esse planeta já viu. Diante de uma dificuldade, ele jamais perdia a calma e sempre encontrava uma solução adequada para o problema. E olha que ele viveu as situações mais difíceis que alguém já viveu. O Novo Testamento nos traz diversas passagens que nos mostram claramente essa sabedoria do Cristo. No Evangelho de Marcos, nós vemos uma passagem em que um grupo de fariseus, acompanhados de alguns herodianos, se chegaram a Jesus para fazer uma pergunta maliciosa. Antes, cabe a gente explicar quem eram os fariseus e os herodianos. Jesus nasceu em Israel, país em que a grande maioria da população era da religião judaica. Na prática do judaísmo, os judeus eram liderados por dois partidos opostos, os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram sacerdotes e doutores da lei, ferrenhos defensores da prática rígida de todos os dogmas do judaísmo. Condenavam todos ao fogo do inferno se não realizassem diariamente os sacrifícios de animais prescritos na Bíblia deles, se não lavassem as mãos corretamente, se não se alimentassem da maneira correta nas festas santas, tudo conforme prescreviam os livros sagrados, tintim por tintim. Odiavam Jesus porque tinham medo que ele estimulasse o povo a não seguir os rituais que eles mesmos inventavam para agradar a Deus. Rituais estes que, diga-se de passagem, eram bastante lucrativos para os fariseus. Os saduceus eram uma classe rica e influente, também de sacerdotes e doutores da lei, que divergiam dos fariseus nas interpretações de alguns pontos da lei judaica, mas estavam mais preocupados com a política do que com a religião. E como os romanos dominavam Israel naquela época, a maior preocupação dos saduceus era agradar o imperador romano, o imperador César, para que eles pudessem continuar com o seu status social. Os herodianos, por sua vez, eram os súditos do rei Herodes Antipas, usurpador do trono de Israel, que, com a permissão de Roma, administrava algumas áreas do país onde nasceu o Cristo. Os judeus detestavam Herodes, porque além de não ser israelita e não seguir os preceitos do judaísmo, era um libertino, cuja única preocupação era coletar mais impostos para sustentar os seus luxos. O único motivo pelo qual ele ainda era rei era porque o imperador romano permitia, ainda mais diante das grandes obras que o Herodes fazia questão de construir para bajular os romanos. Os herodianos é que desempenhavam a tarefa de coletar impostos dos judeus para enviar para Roma, e uma parte desses impostos iam para os cofres do Herodes, para o sustento das intermináveis festas e orgias que ele proporcionava para os seus súditos. E assim, nesse cenário político complicado, um grupo de fariseus e herodianos se aproximou de Jesus e, maliciosamente, um fariseu perguntou: Mestre, é permitido pagar o tributo a César, ou seja, ao imperador romano? Com essa pergunta, os fariseus esperavam encurralar Jesus, porque todo bom judeu, inclusive os próprios fariseus, detestavam pagar o tributo a César. Assim, se Jesus quisesse agradar aos seus discípulos, que eram judeus, dizendo que eles não deviam pagar o imposto, ele seria preso pelos herodianos que estavam ali, por estimular a sonegação de impostos ao imperador. Mas se pelo contrário, Jesus dissesse que o imposto devia ser pago, ele perderia automaticamente o respeito do povo judeu. Então, conforme fosse a resposta, ou ele perdia a liberdade, ou ele perdia o carinho do povo. Dificílimo dar uma resposta para isso, né, pessoal? Vamos tentar se colocar no lugar dele? Como é que nós agiríamos diante de uma situação assim hoje? Imaginemos que nós estamos numa reunião de trabalho, expondo um assunto que nós dominamos, e aí vem um colega de trabalho sacana e te puxa o tapete assim. Se tu faz uma pergunta de duplo sentido, tipo essa que foi feita para Jesus, se tu responder de um jeito, aí todo mundo vai te tirar para burro. Se tu responder de outra forma, o teu chefe vai te demitir. E só existem duas respostas possíveis para essa pergunta. É brabo, né? E o que Jesus fez? Primeiro ele chamou os fariseus de hipócritas, porque captou a intenção da pergunta, e depois ele pediu aos presentes uma moeda. Naquela época, a moeda utilizada pelos judeus era cunhada em Roma,
e ela tinha a imagem e o nome do imperador César gravado nela. Então Jesus perguntou para eles: de quem é essa imagem e essa inscrição nessa moeda? De César, eles responderam. Pois bem, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com essa resposta, além de calar a boca dos fariseus, Jesus nos ensinou que nós devemos cumprir os nossos deveres materiais com a sociedade e para a nossa própria sobrevivência. Mas, acima de tudo, nós devemos nos preocupar em cumprir os nossos deveres com Deus. Amar Ele acima de todas as coisas. E amar a Deus não é simplesmente dizer, eu te amo, meu Deus, e está tudo resolvido. O amor é uma virtude ativa. Quem ama faz de tudo pelo bem da pessoa amada, não é verdade? E como nós não podemos fazer o bem para Deus diretamente, porque nós ainda não evoluímos o suficiente para entender o que é Deus, nós só podemos fazer o bem para Ele indiretamente, amando a sua obra, as suas criaturas, a natureza, os animais, as pessoas e, por que não, nós mesmos. Então, amar a Deus é a mesma coisa que fazer o bem para as suas criaturas. Esse deve ser o foco principal das nossas preocupações. E sabendo dar a devida importância para cada coisa, o resto Deus vai nos dar por merecimento. Porque o próprio Mestre nos falou numa outra ocasião: não andem preocupados quanto à sua vida, pelo que tiverem de comer ou pelo que tiverem de beber, nem quanto ao seu corpo, pelo que tiver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? E qual de vocês poderá, com todas as suas preocupações, acrescentar 1 centímetro na sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andam preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vestirá muito mais vocês, homens de pouca fé? O cara sabia demais, né? E tem também aquela outra história em que um grupo enfurecido de fariseus, escribas e gente do povo, querendo testar os conhecimentos de Jesus e fazer com que ele caísse em contradição, levaram na sua presença uma mulher que havia traído seu marido. A pena por crime de adultério naquela época era a morte por apedrejamento. Os fariseus sabiam que Jesus pregava o amor e o perdão, que ele jamais apoiaria aquele tipo de violência. E juntando uma multidão de gente enfurecida, todo mundo louco por sangue, os fariseus apresentaram a adúltera para o mestre e perguntaram o que deviam fazer com ela. Se Jesus dissesse que eles deviam perdoar aquela mulher, todos os judeus presentes iam se voltar contra ele, porque o apedrejamento por adultério era uma lei de Moisés, estava nos livros sagrados. Mas se pelo contrário Jesus dissesse que eles deviam apedrejar aquela mulher, os fariseus iam chamar ele de hipócrita, porque ele estava sempre pregando o perdão e agora estava mandando matar uma mulher. Então, qualquer que fosse a resposta de Jesus, ele ia acabar perdendo o respeito do povo. Novamente, diante de uma pergunta de duplo sentido, o mestre não perdeu a calma. No meio de toda aquela fúria assassina, de toda aquela gritaria, ele se agachou calmamente e começou a desenhar na terra com o graveto, até que todo mundo se acalmasse e se calasse para ouvir, porque ele sabia que não adiantava ficar berrando no meio daquela confusão toda. Gente, vamos se colocar no lugar dele de novo. Imagine que nós estamos assim, no meio de uma multidão de gente enfurecida, todo mundo louco por sangue, e aí vem um sujeito no meio daquela multidão e faz para ti uma pergunta de duplo sentido. Se tu responder uma coisa, tu vai apanhar daquele povo todo. Se tu responder outra coisa, tu vai sair no mínimo com a tua moral arranhada. Para pensar. Já ia ser difícil responder isso por e-mail, ou por WhatsApp, com tempo para responder. Imagina no meio da confusão. E o que Jesus fez? Quando a poeira finalmente baixou, ele se levantou calmamente e respondeu: quem de vocês não tiver pecado, atira nela a primeira pedra. E se inclinando novamente, ele continuou a desenhar na terra. Aquilo foi um choque para aquele povaréu todo, porque com uma simples frase, ele conseguiu acordar o povo para o absurdo daquela situação. E um a um eles foram saindo, envergonhados dos próprios erros.
quando finalmente só sobrou na praça ele e aquela mulher, ele disse: mulher, ninguém te condenou? Não, mestre. Pois eu também não te condeno. Pode ir e não peque mais. Com essa atitude, Jesus nos deu uma lição sobre a tolerância e a misericórdia, nos demonstrando que ninguém aqui é perfeito. E o melhor que nós podemos fazer diante de um erro dos outros é perdoar, porque um dia nós também vamos errar. E aí nós vamos querer ser perdoados por aqueles que nós ofendemos. E foi por isso que ele também disse numa outra ocasião: não julguem e vocês não serão julgados. Por que tu fica olhando o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção na trave que está no teu próprio olho? E vejam, pessoal, que nessas duas histórias que nós contamos, além de responder as perguntas com uma sabedoria incrível, fui escapando das armadilhas que os fariseus fizeram, Jesus ainda aproveitou o momento para nos trazer lições valiosíssimas. Que baita professor, né? E o mais fantástico é que esse professor não veio só para nos ditar um código de ética isolado dentro de uma sala de aula. Nada do que ele disse foi da boca para fora, porque ele viveu na pele e nos demonstrou na prática tudo o que ele nos ensinou. Afinal de contas, ninguém consegue mudar o mundo de fora para dentro. Antes de tentar mudar o mundo, é necessário mudar a nós mesmos. E é difícil esquecer uma lição quando o professor nos transmite a sua mensagem através do seu próprio exemplo. E a vida de Jesus foi exatamente isso, uma sucessão de fatos importantes que ele viveu para nos demonstrar um modelo de conduta a seguir. Por isso que ele falou para os seus apóstolos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Algumas pessoas interpretam mal essa frase, né? Achando que foi falta de humildade dizer uma coisa assim. Mas nós temos que compreender que o mestre não disse isso para se autopromover ou para receber qualquer tipo de reconhecimento. É necessário entender o contexto em que essa frase foi dita para compreender qual foi o seu objetivo com isso. Era a última noite antes da crucificação. Judas tinha acabado de sair da mesa da Santa Ceia para encontrar os soldados que iriam prender Jesus, quando o mestre falou que havia chegado a hora da glorificação do Filho do Homem e faltava pouco para a sua ascensão ao reino dos céus, que nós espíritas chamamos de mundo espiritual. Ele disse também que para onde ele estava indo, os apóstolos não poderiam ir junto, mas depois de ir embora e quando ele já tivesse preparado o lugar deles no plano espiritual, ele voltaria para buscá-los, porque para onde ele estava indo, os apóstolos já conheciam o caminho. Diante dessa última frase, Tomé perguntou a Jesus: mas Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E foi então que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Traduzindo, para nós chegarmos um dia no mundo feliz onde Jesus vive, nós devemos imitar o seu exemplo, seguir os seus ensinamentos, viver como ele viveu. Ninguém vai chegar à perfeição moral se não fizer isso. E ponto final. Nada de autopromoção, nada de orgulho, apenas mais um ensinamento valioso. Nós é que até então não tínhamos compreendido, né? Mas é claro, né, pessoal, isso não quer dizer que eu tenho que sair daqui hoje e vender todos os meus bens e doar aos pobres, abandonar minha família e sair pregando pelo mundo afora. A evolução não dá saltos. Respeitemos o nosso estágio evolutivo atual e caminhemos um passo de cada vez. Mas sempre que nós tivermos alguma dúvida sobre como agir diante de uma dificuldade da vida, nós podemos nos perguntar: como será que Jesus agiria nessa situação? Com certeza, se nós tivermos serenidade e paciência nessa hora, nós sempre vamos encontrar uma solução adequada para o nosso problema. E além do seu exemplo, o Mestre nos trouxe diversas lições teóricas através das suas parábolas. Histórias magníficas que nos falam de fé, de amor, de perdão e de tudo aquilo que era necessário saber para que a humanidade pudesse iniciar uma nova fase nesse planeta. E assim nós temos a parábola do bom samaritano, que nos ensina a quem devemos amar, quem é o nosso próximo. Temos também a parábola do filho pródigo, que nos ensina que não interessa o quanto estejamos desviados do caminho do bem, Deus sempre vai estar nos esperando de braços abertos quando nos arrependermos dos erros do passado. Temos também a parábola dos talentos, que nos ensina que não podemos nos acomodar com os dons que recebemos de Deus. Devemos trabalhar incessantemente para utilizar esses dons em prol da humanidade.
E temos também a parábola do rei que perdoa a dívida do seu servidor, que ensina que nós devemos perdoar os nossos irmãos se quisermos receber o perdão de Deus. E assim nós temos tantas outras histórias, que Jesus nos contou para iluminar os nossos corações, para nos convocar ao amor do Pai. Mas para mim, particularmente, o fato mais inspirador do Novo Testamento, que nos fala de coragem, de levantar a cabeça diante das dificuldades, é o trecho que fala do sofrimento do Mestre no Horto das Oliveiras, momentos antes de ser capturado pelos soldados dos fariseus. Jesus sabia de antemão tudo aquilo que ele ia sofrer. Ele sabia que ia sofrer torturas e humilhações terríveis, pois ele já vinha avisando isso para os seus discípulos semanas antes de acontecer. Então a crucificação não foi uma surpresa para ele. E momentos antes de ser capturado pelos soldados, sentindo muita tristeza e medo pelo que ia acontecer, Jesus resolve fazer uma oração a Deus e pede aos seus apóstolos mais próximos, Pedro, Tiago e João, que fiquem por perto e orem junto com ele para lhe apoiar nessa hora difícil. Foi então que ele se ajoelhou no chão e, com o rosto colado na terra, ele diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus os encontra dormindo e diz: como assim? Vocês não puderam ficar acordados nem sequer 1 hora comigo? Vigiem e rezem para não caírem na tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se afastou pela 2ª vez para orar, dizendo: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Novamente voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou eles dormindo e se afastou pela 3ª vez para orar, dizendo as mesmas palavras. Quando retornou pela 4ª vez, 3ª, 4ª vez, para junto dos seus discípulos, Jesus ainda os encontra dormindo e aí ele diz: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Esse é o momento mais humano da vida de Jesus na Terra, porque um dos sentimentos que melhor define a nossa condição humana é esse, o medo de morrer. Encurralado, com o coração abalado pela incerteza e pela possibilidade de um fim terrível, o homem Jesus faz uma oração a Deus, pedindo que, se possível, impeça que ele tenha que sofrer tanto assim. Só que na sua elevação espiritual, ele sabia que tinha ainda uma tarefa a terminar, e acrescenta que seja feita a vontade do Pai e não a sua. Necessitado do apoio de pessoas queridas nessa hora difícil, ele se depara com a indiferença dos outros. Por 3 vezes ele pede ajuda para os seus amigos, mas somente encontra a coragem e a força de que ele necessitava numa oração que ele faz ao seu Pai maior. Esse episódio da vida do Mestre nos mostra que é normal sentir medo diante de uma dificuldade na vida. As incertezas que ele sentiu naquele momento são as mesmas que nós sentimos nas nossas vidas. É claro, pessoal, guardadas as devidas proporções. E ao longo das nossas vidas, nós vamos ter a companhia de muitas pessoas queridas. Mas nos momentos mais difíceis da nossa jornada, pode ser que nós não tenhamos mais ninguém para nos apoiar além do nosso Criador, que sempre esteve e sempre vai estar do nosso lado, à distância de uma prece. Se nós soubermos enfrentar os nossos medos com a mesma coragem e resignação do Cristo, nós vamos encontrar o nosso prêmio lá do outro lado, da mesma forma como Jesus chegou ao mundo espiritual, coroado de glória. Muitas vezes nós vamos sentir o cansaço e o desânimo destruir a nossa vontade, porque a vida nesse mundo é exatamente como o Mestre nos falou, Para a gente poder vencer o mundo, nós vamos ter que caminhar por um caminho estreito, e vamos ter que passar por uma porta apertada. E são poucos os que estão aptos a passar por essa porta. Mas, pelo contrário, o caminho que pode nos levar a gente a se perder por esse mundo materialista é bastante espaçoso. E a porta que pode nos levar à decepção do outro lado é larga. Então é muito fácil escolher o caminho errado. Portanto, estejamos preparados e façamos como Cristo, que no seu momento de maior provação, mesmo sozinho, não desistiu, não ficou esperando pela ajuda dos outros. Buscou a força que ele precisava em Deus e seguiu em frente.
Todos os dias nós somos chamados para dar testemunho da nossa confiança em Deus, da nossa coragem, da nossa persistência no trabalho edificante. Muitos irmãos vão escolher conscientemente o caminho mais conveniente, ou vão se sentar na beira da estrada, lamentando pelas desgraças que sempre vão aparecer. Quem nesse mundo não sofre, né, pessoal? Mas nós, se quisermos ser servidores do Cristo, se quisermos atuar como instrumentos da obra divina, devemos ter em mente que a estrada não termina na primeira encruzilhada. E sempre que estivermos cansados da batalha, lembremos das palavras desse irmão tão querido, que sacrificou a própria vida para nos mostrar o caminho. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei sobre mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, pessoal, que todos nós saibamos receber de braços abertos esse irmão fiel nas nossas vidas, buscando iluminação no seu exemplo, e que a sua paz abençoe os nossos dias nesse planeta. Eu agradeço imensamente a todos pela paciência e pela atenção, agradeço aos trabalhadores da Casa Espírita por essa oportunidade, e que todos nós tenhamos um bom Natal e um próspero Ano Novo.